Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos falar sobre carga de vento. Quando a gente vai dimensionar estruturas metálicas ou estruturas de concreto armado, é fundamental que a gente saiba definir qual é a carga de vento que atua na edificação. Então, nessa aula, eu vou ensinar isso para vocês por meio da NBR 6123 de 1988. Então, vamos lá? O que a gente vai aprender nessa aula? Nessa aula, a gente vai conversar sobre a pressão dinâmica ou de obstrução do vento. E como é que a gente faz esse cálculo para a gente encontrar essa pressão dinâmica? Basicamente é o seguinte: quando a gente está em condições normais de pressão, ou seja, uma ATM, e quando a temperatura do ar é 15 graus Celsius, a pressão dinâmica é dada por essa fórmula. E que fórmula é essa, Launelli? Essa fórmula está lá na NBR 6123 e ela é o seguinte: a pressão dinâmica em newtons por metro quadrado é igual a 0,613, que multiplica a velocidade característica ao quadrado. Então, pensem, se eu quero encontrar a pressão, que é igual a 1 newton por metro quadrado, quem é que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar a velocidade característica desse vento. Então, basicamente é o seguinte: quando a gente vai encontrar a pressão dinâmica de uma estrutura para fazer o dimensionamento dessa estrutura, nós temos que encontrar qual que vai ser a velocidade característica. Tá, e quem é essa velocidade característica? Olha, de acordo com a NBR 6123, nós temos que a velocidade característica, ela depende de 4 fatores. E que fatores são esses? Ela depende de V0. V0, gente, é a velocidade básica do vento. A velocidade básica do vento está relacionada às iso, que é igual, pletas, que quer dizer que está relacionada a ventos. E o mapa de isopletas do Brasil está lá na NBR 6123. E como é que funciona isso? Essa velocidade básica do vento vai variar de acordo com a localidade em que você está. Nós também temos o S1. E esse S1 é o fator topográfico. A gente vai falar mais dele daqui a pouco, mas eu já posso adiantar que para o terreno plano, esse S1 é igual a 1. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. Nós também temos o S2. O S2, a gente tem uma tabela para o cálculo desse S2 e basicamente o S2 vai depender da rugosidade do terreno, das classes de edificação e finalmente nós temos o S3, que é o fator estatístico, tudo bem? Então vamos falar detalhadamente de cada um desses elementos de forma que você consiga entender de uma vez por todas como encontrar o FVK. E encontrando essa velocidade característica, como você encontra a pressão dinâmica devido ao vento, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, galera, nós temos um mapa. Esse mapa do Brasil, ele mostra quais são as velocidades básicas do vento de acordo com as regiões do Brasil. Então aqui você percebe que nós temos essas linhas que indicam onde que a velocidade do vento é igual. E assim você pode interpolar essas linhas e achar qual que é a velocidade do vento em cada região do Brasil. E o que seria esse V0, gente? A norma, ela fala que esse V0, que é a velocidade básica, é a velocidade média medida sobre 3 segundos, que pode ser excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 metros sobre o nível do terreno em lugar aberto e plano. Ou seja, essa velocidade V0 é uma velocidade que ela vai ter o tempo de 3 segundos, ela é medida a 10 metros do chão e ela pode ser excedida uma vez a cada 50 anos. E é medida também em um lugar aberto. Então, essas são as características do nosso V básico, da nossa velocidade básica. Então tá, Launelli, vamos ver se eu entendi. Eu quero encontrar o quê? Para encontrar o quê? Eu preciso dessa velocidade característica. E essa velocidade característica, um dos componentes é o V0. Para encontrar esse V0 é fácil. Basta eu ver a região onde eu vou construir o prédio
e ver qual que seria a velocidade básica nesse local. É isso, Launelli? Por enquanto é isso. Então, vamos continuar. Então, dito isso, vamos ver agora cada um desses elementos, do S1, do S2 e do S3. O primeiro que a gente vai falar vai ser o S1. O que é esse S1, pessoal? Esse S1 é o fator topográfico. E ele vai depender do terreno onde você vai construir o seu prédio. Então, vamos pensar. Se eu construir o meu prédio em uma região plana, nesse caso, em terreno plano ou quase plano, esse S1 vai valer 1. E nós temos também, você pode ter uma região onde você vai ter um vale protegido do vento. É um local onde o vento não vai chegar lá diretamente. E aí, nesse caso, o S1 é 0,9. Caso o lugar onde você esteja não seja nem a opção A, nem a opção C, você vai calcular esse S1 e vai estar lá na NBR 6123. Como é que você vai fazer isso? Tudo bem? Então, o S1 tem a ver com o quê? Com a topografia do lugar, com o fato de ser um lugar plano ou não, de ser um vale protegido ou não. Tudo bem? Tudo bem. Então, dito isso, nós já sabemos quem é o S1, nós já sabemos quem é a velocidade básica. A próxima coisa que a gente vai discutir vai ser o fator de rugosidade. O fator de rugosidade e as dimensões da edificação. O S2, que é o nosso segundo parâmetro, ele depende de dois elementos para você definir o valor dele. Ele depende do quê? Da categoria daquela edificação e da classe. A categoria tem a ver com a rugosidade do terreno e a classe está relacionada com as dimensões da edificação. Então, vamos ver. Primeiro, vamos falar da categoria. A categoria, que vai ser o primeiro elemento que você vai ter que definir para encontrar o S2. Então, olha aqui, eu quero encontrar o S2. Para encontrar o S2, ele vai depender de dois elementos, sendo um desses elementos a categoria. E essa categoria depende do quê? A categoria pode ser categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo que a categoria 1 seria para edificações em um mar calmo, lagos, rios, pântanos. Categoria 2 seria para campos de aviação, fazenda. A categoria 3 seria para casas de campo, fazendas com muros, subúrbios, com altura média dos obstáculos de até 3 metros. Categoria 4 seria para cidades pequenas, subúrbios densamente construídos, áreas industriais desenvolvidas com muros e subúrbios com altura média de obstáculos de até 10 metros. E, finalmente, a categoria 5 seria para florestas com árvores altas, centros de grandes cidades, com altura média igual ou superior a 25 metros. Tá, Launelli, me perdi. Tá, não se perca. Vamos lá. Primeira coisa importante de ser dita. Nós queremos encontrar a velocidade característica. Dessa velocidade característica, a gente já falou do V0 e já falou do S1. E agora nós estamos falando do S2, sendo que esse 2 depende de dois fatores. E que fatores são esses? Da categoria e da classe. Essa categoria é dividida em 5 categorias, sendo que isso vai depender de onde esse edifício vai ser construído. Por exemplo, se você está num lugar que vai ter pouca obstrução para o vento chegar até sua edificação, como a gente pode ver aqui nessa praia, nós vamos ter a categoria 1. A categoria 2 também é um lugar que tem pouca obstrução, só que tem um pouco mais do que na categoria 1, que seria campos de aviação e fazendas. Finalmente, nós temos essas demais categorias em ambientes onde você tem uma quantidade maior de obstruções, sendo que a categoria 3 seria para lugares que têm obstáculos de até 3 metros. A categoria 4 tem obstáculos de até 10 metros. E a categoria 5 tem obstáculos com altura igual ou superior a 25 metros. Então, pensando nisso, eu já consigo imaginar que a categoria 3, por exemplo, seria mais para uma região de subúrbio,
ou seja, uma região onde você tem casas mais baixas. Já a categoria 5 seria mais para centros de grandes cidades, onde você tem edifícios altos que iriam entrar nisso aqui de ter uma altura superior a 25 metros. Então, vocês estão conseguindo entender direitinho? Para definir o S2, um dos elementos é definir as categorias, que são 5, e que vai depender desses detalhes que eu acabei de falar. A próxima coisa que nós temos é o seguinte, é a classe. Nós já definimos a categoria que a gente precisa saber para a definição do S2, mas nós também temos que levar em consideração nessa análise a classe. E o que seria essa classe, Launelli? A classe, gente, nós temos 3 possibilidades. Temos a classe A, B e C. A classe A, as classes estão relacionadas com as dimensões da edificação que você vai analisar. Então, vamos pensar. Quando você tem uma edificação onde a maior dimensão dessa edificação tem uma superfície menor ou igual a 20 metros, nesse caso, você vai falar que essa edificação é de classe A. Já se a maior dimensão estiver entre 20 e 50 metros, você vai ter a opção B, a classe B. E, finalmente, a classe C é quando a maior dimensão é maior do que 50 metros. Então, resumindo, A seria menor que 20 metros, B entre 20 e 50 metros e, finalmente, C, que seria maior do que 50 metros. Então, o que acontece? O S2, ele é maior, a gente vai ver daqui a pouco, para situações onde a maior dimensão é menor que 20, e ele acaba sendo menor para situações em que a maior dimensão é maior que 50. Tudo bem? Tá, Launelli? Ok. Então, você já falou da categoria de 1 a 5, você já falou da classe A, B, C, mas por enquanto a gente não fez o cálculo do S2. Você falou de categoria, você falou de classe, mas e o S2? Como é que a gente vai saber, a partir dessas informações, qual vai ser o S2? É simples. O S2, gente, vai ter 2 formas de você encontrar o S2 depois que você definiu qual é a categoria e qual é a classe. Por quê? A primeira forma que você vai ter de definir o S2 vai ser por meio dessa fórmula. Essa fórmula relaciona o S2 ao B, ao FR, ao Z, dividido por 10 elevado a P. Dessas informações da fórmula, a que você vai depender aí da sua edificação, o Z, que é a altura total da edificação. O Z é a altura total da edificação. Esses fatores B, FR e P, você vai obter a partir de uma tabela que está na NBR 6123. E é justamente nessa tabela que nós vamos precisar da informação categoria e que nós vamos precisar da informação classe. Então, vamos lá. Como é que funciona essa tabela? Vamos supor que eu esteja na categoria 1. Onde que era a categoria 1 mesmo, Launelli? Por exemplo, mar. Seria um campo aberto onde você tem poucas obstruções. E você vai ter uma altura total aqui da edificação de 250 metros. Tá. Então, você já tem a categoria e tem aqui a altura total dessa edificação. Sabendo isso, agora a gente vai poder definir o parâmetro B e o parâmetro P. O parâmetro B vai variar de acordo com a classe. Sendo que, não sei se vocês estão lembrando, a classe A, por exemplo, é edificações que a maior dimensão é até 20 metros, aqui de 20 a 50 e aqui maior que 50. Então, vamos imaginar que eu tenho um prédio ao lado do mar, categoria 1, uma altura de 250 metros, que é o parâmetro B aqui dele. Vamos supor que a maior dimensão dela seja 20 metros. Então, o B vai valer 1,10, o P vai valer 0,06. Perfeito? Perfeito. Então, vocês viram que
aquelas informações que a gente colheu lá atrás, elas foram colhidas justamente para que nesse momento a gente pudesse encontrar o S2. Só que também existe uma outra forma de você encontrar esse S2, é o seguinte. Nessa tabelinha aqui, a gente, em vez de você fazer uma continha, ele já mostra uma relação entre o valor do S2, a categoria e a classe. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma edificação menor que 5 metros, de categoria 1, por exemplo, no mar, cuja maior dimensão está aqui na categoria A, ou seja, a maior dimensão dele é menor que 20 metros. Nesse caso, nós teríamos que o S2 seria 1,06. Outra opção, vamos imaginar que eu tenho um edifício de categoria 2, não, categoria 3, bora fazer um diferente, categoria 3, ou seja, categoria 3 é aquele que tem uma altura média de até 3 metros. Vamos supor que a classe dessa edificação é B, ou seja, é um em que a maior dimensão está entre 20 e 50 metros. E vamos imaginar que essa edificação nossa tem 40 metros. Olha aqui. Nesse caso, qual que vai ser o S2? 1,06. Bora fazer outra opção? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui uma categoria 4, vamos 4, que seria uma edificação de altura média de 10 metros. Vamos imaginar que é numa região onde as obstruções têm até 10 metros. Tem uma altura média de 10 metros as obstruções. Vamos imaginar que nosso prédio tenha 20 metros. E vamos imaginar que a maior dimensão da nossa edificação seja maior que 50 metros. Nesse caso, seria classe C, categoria 4, e então o nosso S2 seria 0,88. Conseguiu entender direitinho? Então, a gente já definiu o S1. O S1 depende do quê? Querem lembrar? Vamos lá. O S1, aqui. O V0 depende da localização que você vai ver no mapa. O S1 depende do tipo de terreno, O S2 depende da rugosidade do ambiente, ou seja, da altura das edificações, ou árvores, ou coisas que estão impedindo o vento de chegar até a sua edificação. E, finalmente, nós vamos ter o último, que seria o S3. O S3 é um fator estatístico. Ele está relacionado à importância dessa obra e ao fato de você ter que considerar um fator de segurança maior ou menor, de acordo com se essa edificação ela for atingida por uma ventania, qual vai ser o problema que isso vai causar para a sociedade. Por exemplo, se você tem um grupo 1, o que seria o grupo 1? O grupo 1 seria uma edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas, que seria o quê? Hospitais, quartéis, bombeiros. Nesse, o S3, você vai ter que considerar um fator de segurança maior. Seu S3 vai valer 1,10. Nós temos também, gente, o grupo 2, que seria edificações como hotéis, residências. Nesse, o nosso S3 vai valer 1. Nós também temos o grupo 3, que seria instalações industriais com baixo fator de ocupação, por exemplo, depósitos, silos, construções, que o seu S3 vai ser 0,95. Nós temos o grupo 4, que seria telhas, vidros, painéis de vedação, que seria 0,88. E, finalmente, nós temos o grupo 5, que seria edificações temporárias, estruturas dos grupos 1 a 3 durante a construção, que seria 0,83. Então, basicamente, vocês conseguem perceber que a gente conseguiu dar um apanhado geral sobre todos os assuntos? Então, só recapitulando. Eu vou fazer o dimensionamento de uma estrutura. Então, para fazer o dimensionamento dessa estrutura, eu preciso encontrar qual que é a pressão dinâmica em newtons por metro quadrado que vai atuar nessa estrutura. Para encontrar isso, a fórmula é 0,613 velocidade característica ao quadrado. Essa velocidade característica, nós temos que encontrá-la, sendo que a velocidade característica depende do V0, que eu vou encontrar olhando o mapa, que está lá na INBS 523. Vai depender do S1, que é o fator topográfico, que para terrenos planos é 1.
Nós também temos o S2, que ele depende de duas coisas. Depende da rugosidade do terreno e também depende que seria a categoria, e depende da classe da edificação, que vai depender de suas dimensões. Tudo bem? E, finalmente, o fator estatístico, que irá depender da importância dessa edificação, do fator de segurança que eu tenho que dar nessa edificação para proteger a segurança de toda a sociedade. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho isso. Eu vou fazer mais uma aula sobre vento. E, por enquanto, a gente vai parar por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e até a próxima. Tchau, tchau!